Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Deputada Iracema Vale é reeleita presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Polícia Rodoviária Federal vai intensificar ações nas estradas maranhenses devido ao feriado da Proclamação da República. Saiba então como funciona o comércio nesta sexta-feira de feriado. Documentário aborda a tradição das religiões de matriz africana entrelaçadas aos alimentos. Pois é, assunto do nosso quadro Sala de Entrevista. Luísa Rabelo conversa com o jornalista e diretor do documentário Comida de Terreiro. Nosso telejornal está no ar. Nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, é feriado da Proclamação da República. Vamos saber então como vai funcionar o comércio na capital maranhense. O repórter Lucas Santos tem as informações para a gente. Boa tarde, Lucas. Oi, Ana, boa tarde para você, para todos que acompanham o JTV UFMA. Ana, o comércio da Grande São Luís estará autorizado a funcionar nesta sexta-feira, dia 15, feriado de Proclamação da República. A informação é da Fé Comércio, que firmou aí um acordo com os sindicatos para estabelecer as condições para essa abertura. Lojas de ruas, avenidas e galerias estarão abertas das 8 às 18 horas, enquanto as lojas de shopping abrem das 10 e se estendem aí até às 22 horas. Mas atenção, as empresas que optarem por abrir deverão seguir algumas regras específicas. Além do pagamento de 100% a mais pelo trabalho no feriado, os funcionários devem receber aí uma gratificação extra de R$ 50 ao final do expediente. O empregador deve informar também aos sindicatos com antecedência a lista dos funcionários que irão trabalhar e pagar uma taxa extra no valor de R$ 12 por empregado convocado. Vale ressaltar que supermercados, farmácias, que são considerados serviços essenciais, possuem normas diferentes e, claro, podem funcionar normalmente neste feriado. Para outros setores que são fora da base sindical da Fé Comércio, a orientação é buscar o sindicato patronal da categoria para saber se há autorização para a abertura. Com isso, os consumidores terão a oportunidade de ir às ruas fazer suas compras nesse feriado do dia 15, nessa sexta-feira, feriado de Proclamação da República, e a gente aproveita para desejar um ótimo feriado a todos que nos acompanham. Ana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lucas. Olha, a gente, atual presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale, do PSB, foi reeleita para o cargo. Iracema disputava a cadeira com o deputado estadual Otelino Neto, do Partido Solidariedade. O processo foi conduzido pelo ex-presidente da Lema, Arnaldo Melo, do PP. Após os 2 turnos de votação terminarem empatados por 21 a 21, a eleição foi decidida por uma regra do regimento interno da Casa Legislativa, que prevê a vitória em caso de empate para o candidato mais idoso. A Polícia Rodoviária Federal começa hoje uma operação para reforçar a segurança nas estradas do Maranhão neste feriado, Então, o repórter Lucas Santos está de volta aqui com a gente com esses detalhes, Exatamente, Ana. Começa hoje a Operação Proclamação da República 2024, realizada pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Maranhão. Durante os próximos 4 dias, essas ações e fiscalizações serão intensificadas para reduzir o número de acidentes e infrações que a gente sabe que muitas das vezes, por imprudência dos motoristas ou por falta de atenção, esses acidentes, essas mortes nas estradas costumam aumentar. Serão realizadas blitz para verificar infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante, além de fiscalizar o uso correto do cinto de segurança, que é muito importante, e também da cadeirinha para as crianças. É bom ficar atento. A PRF montou pontos de fiscalização em locais estratégicos onde ocorrem mais acidentes. Outra medida importante é a restrição de circulação para veículos pesados, como caminhões e carretas que excedem os limites de peso e tamanho regulamentados.
A restrição vale para pistas simples e começa hoje a partir das 4 horas da tarde, se estendendo aí até as 10 horas da noite. Amanhã, na sexta-feira, a restrição será pela manhã, das 6 ao meio-dia, e volta a valer no domingo, das 4 às 10 horas da noite. A orientação da PRF é que os condutores respeitem as normas de segurança, se planejem para evitar problemas durante as viagens, dirijam com muito cuidado para que tenha aí um feriado bom com a família, aproveitando muito bem. Ana, essas são as informações e eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lucas. Grandes clássicos da literatura brasileira em formato de quadrinhos. Vamos conhecer agora o trabalho do escritor Iramir Araújo. Mestre em História Social aqui pela UFMA, Iramir se dedica na releitura dos movimentos literários do Brasil adaptados para a linguagem em quadrinhos. Maranhão de arquitetura marcante e de expressiva produção literária. No imaginário do povo, esse é um lugar que vale a pena conhecer. A gente veio conhecer o Maranhão para ver toda a diversidade que tem, né, de comida, da história mesmo. E vamos conhecer aí uma cidade todinha. Percebo que tem esse respeito ao patrimônio, não é, cultural da cidade, mas acho sim importante. Não é difícil de encontrar turistas apaixonados por essa terra. Por a gente vir já de uma cidade praiana, esse lado histórico é muito interessante para a gente. E a gente veio justamente para olhar, para poder visitar também, para poder conhecer mais um pouco da cultura, tudo isso. Um lugar cheio de histórias reais e imaginárias, estado de revoluções e produção artística relevante, registrada nos livros tradicionais, mas que também podem ganhar novos formatos. História do Maranhão na palma da mão. Mas não estou falando dos livros tradicionais, estou falando dos quadrinhos, que contam a relevância da literatura do estado e também os feitos históricos desta região. Esse é o trabalho do autor Iramir Araújo. Nas obras, o registro da Balaiada, revolta popular e social que aconteceu no estado de 1838 a 1841. E também a obra O Mulato, do escritor Aloísio Azevedo. Quando eu era molequinho, fui seduzido pelos quadrinhos. Quando eu vi a primeira história em quadrinhos que eu li, eu fiquei fascinado. Os desenhos pareciam se mexer. À medida que eu crescia, eu me tornei um leitor voraz. Aí ampliou, né? Quadrinhos, romances, tudo. E em um dado momento eu resolvi começar a fazer quadrinhos. Eu queria fazer aquilo, queria criar aventuras, universos, histórias. Hoje o meu trabalho é centrado no Maranhão, na história, na cultura, na literatura do Maranhão. Nos quadrinhos, também é possível explorar a grande obra da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. Úrsula foi publicado em 1859 e denunciava a exploração dos negros e a situação das mulheres na sociedade da época. No século XXI, se revela em um formato que cativa todos os públicos. Em um dado momento, eu resolvi que eu queria contar histórias do Maranhão. Inclusive, eu costumo citar uma frase do Lev Tolstói, que é: fale da sua aldeia, fale ao mundo. E são tantas histórias belíssimas que podem ser contadas aqui. Nas páginas dos quadrinhos, boas histórias são contadas. O Maranhão em registro nos traços dos artistas. Muito legal, parabéns ao Iramir. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele tem realmente um belo trabalho. No próximo bloco, o documentário aborda a tradição das religiões de matriz africana entrelaçadas aos alimentos. Esse assunto do nosso quadro Sala de Entrevista. Luísa Rabelo conversa com o jornalista e diretor do documentário Comida de Terreiro. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Lançado no último dia 5 deste mês, o documentário Comida de Terreiro, do jornalista Denilton Neves, traz a tradição, ancestralidade e as religiões de matrizes africanas entrelaçadas aos alimentos. Hoje ele é o nosso convidado do quadro Sala de Entrevista, com a jornalista Luísa Rabelo.
mostrar a importância e a conexão da comida com a religião. Esse seria um dos principais motivos do documentário roteirizado e dirigido pelo jornalista Denilton Neves, que é meu convidado de hoje do Sala de Entrevista e nos traz mais detalhes sobre esse documentário. Boa tarde, Denilton. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, Luiz. O prazer é todo meu. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o comida de terreiro. Denilton, para a gente começar, eu queria saber qual é a definição de comida de terreiro. A comida de terreiro, especificamente o DOC, é uma grande celebração em homenagem a todo o povo preto, todo o povo negro, que foram escravizados, foram tirados da sua pátria-mãe e foram trazidos para o Brasil com situação subhumana. E a vasta contribuição que este povo deu para a culinária brasileira. E por falar em alimento, por falar em comida, não só a religião de matriz africana, mas toda ou qualquer religião tem uma relação muito íntima com o alimento. Se alimentar é um processo básico, é vital para a humanidade. Então, toda e qualquer religião tem esse aspecto de o que comer, quando comer, onde comer e o que não comer. Então, assim, por uma relação, por uma curiosidade muito grande para as religiões de matriz africana, eu quis desvendar um pouco essa questão da comida preparada dentro do sagrado e como ela migrou para a culinária brasileira. Porque tem uma frase muito interessante no documentário que diz: se eu estou num ritual de matriz africana e me oferece, por exemplo, um acarajé, eu não como. Mas eu vou num restaurante, num bar, pago 50, 60, 70 reais e um acarajé. Então, o que muda nessa relação? Por que eu como no restaurante e não como quando está sendo ritual? Então, desmistificar um pouco isso e tentar trazer informação e uma luz e quebrar um pouco o preconceito com esse alimento, que é a base da culinária brasileira. É justamente essa pergunta, Dinho. Estou assistindo um pouquinho aí do teaser do documentário, eu percebi que vocês falam muito desse preconceito, né? Que as pessoas sentem muito esse preconceito. Sim. Inclusive, quando você traz esse título, Comida de Terreiro, é para provocar? É uma provocação, é um pensamento, é uma reflexão para saber que a base do alimento brasileiro foi criado no terreiro, foi criado no quintal, foi criado nos fundos das casas, nas senzalas. Então, toda essa mistura, todos esses ingredientes vindos de África e muitos ingredientes também aqui com a contribuição da vegetação, né, do plantio aqui no Brasil, essa fórmula mágica porque é uma alquimia, preparar qualquer alimento é uma alquimia. Imagine você preparando o alimento para um sagrado. Né? Toda religião tem seu ritual. Por exemplo, a religião católica, o catolicismo, na Semana Santa costuma não comer carne. Exato. Né? Então, assim, outros não comem carne vermelha, outros são veganos. Então, assim, tem uma relação com o alimento. Então, por que no Brasil, um país tão negro, tão miscigenado, ainda existe esse preconceito com a comida, com o alimento de matriz africana? Se eu convido a Luísa para almoçar na minha casa, ou então fazer um lanche, nem que seja um ovo frito, eu vou preparar o melhor ovo. Sim. Eu vou colocar todo o meu amor, todo o meu carinho para receber aquela pessoa. Imagine se eu estiver preparando um alimento para o sagrado. Verdade. Uma oferenda. Então, eu vou dar o meu melhor. Então, assim, talvez não, eu penso que pela falta de conhecimento, as pessoas não respeitam, tenham medo. Então, assim, o DOC vai por aí, para uma provocação, tirar ainda essa cama de preconceito com todo esse alimento, porque aí, senão nós não vamos comer quase nada da culinária brasileira, né? Porque a culinária brasileira está recheada, ainda bem, de comida de matriz africana. E, Denilton, para além da religião, há outras ligações que você faz dessa comida? Eu digo assim, quando a gente pensa nos costumes que a pessoa carrega, na tradição, na política, tem algum outro tipo de ligação? Total. O ato de se alimentar é um ato político, né? Você come quando está alegre, você come quando está triste, você come para celebrar, você come para agradecer, come para festejar. Aquela velha questão de você ir para o aniversário, para o casamento, levar a lembrancinha, um pedacinho de bolo, levar uma coisinha. Na hora de você beber, você vê aquela cachaçinha por santo. Isso está tudo ligado com a religião de matriz africana e outros hábitos sociais. Tanto é que no documentário nós também fazemos um recorte antropológico. Temos a Ana Estela Miranda, que infelizmente há 3 anos nos deixou. Partiu, ela não pôde ver o documentário completo, né, exibido. Sim. Mas, assim, ela faz um recorte muito interessante do cunho político e social do alimento. Como é a relação do ser humano com o alimento, seja ele dentro da sua religião, que seja ela qual for,
como na questão social. Então, ela faz um parâmetro muito interessante de como esse alimento migra para a culinária brasileira e sua importância. E a importância do reconhecimento, porque tudo hoje é gourmetizado. Se for uma feijoada gourmet, eu como. Se for um acarajé, um xixi, um vatapá gourmet, eu como, mas o outro não. E eu não sei a base daquele alimento, como ele foi preparado, entendeu? O porquê dele estar ali, por que ele é feito naquele material. E assim, o sagrado é o sagrado. O mesmo alimento que é preparado para o sagrado, ele é dado em comunhão para toda a comunidade, porque o ritual de festas de matriz africana são lindos, é muita comida, entendeu? Então, é muita comida. Primeiro tem uma parte para agradecer o sagrado e depois em comunhão se celebra, é a comunhão. O ato de você sentar a uma mesa e se alimentar, isso é muito lindo, é uma grande celebração. Então, a gente pincela também essa questão social dessa migração, ou questões negativas ou questões positivas, dessa apropriação e fazer que as pessoas entenderem que alimento é uma necessidade vital. Denilton, eu passaria horas falando contigo sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto que rende, que a gente precisa falar para desmistificar, como você falou. Mas eu queria saber onde as pessoas podem encontrar, se já pode assistir. Fala para a gente. O documentário ele foi lançado no último dia 5, dentro da Feira do Livro, e ele está fazendo a vida dele. Já temos várias outras propostas para apresentação, porque o documentário é exatamente esse. Levar para os mais diversos espaços, seja ele escolas, universidades, associações, praças, para que as pessoas tenham acesso. Nós já estamos programando uma agenda agora para novembro e dezembro. Ele está pré-selecionado para alguns festivais de cinema. Legal. E por isso ele ainda não está disponibilizado na nossa rede social. Mas se você quiser saber todo o passo a passo do processo, alguns teasers e começar a entender, ou até mesmo solicitar para a sua associação, seu colégio, sua praça, uma apresentação, é só entrar na nossa rede social, é super fácil, @comida de terreiro. Está aparecendo aqui embaixo. Lá tem todo o passo a passo, tem o processo de... E muito interessante também frisar, Luísa, que o documentário ele é completamente acessível. Então, assim, fiz questão de a gente colocar janela de libras, legenda e o audiovisual, né, a descrição do áudio. Até mesmo porque ele foi contemplado com a Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura do município de São Luís, e foi extremamente importante, é extremamente essa lei, Paulo Gustavo, que sem a qual o documentário Comida de Terreiro não teria sido realizado. Então, assim, Comida de Terreiro aí está, entre em contato, leve para a sua praça, para a sua rua, para a sua escola, será um prazer ampliar e falar um pouco mais desse assunto. Denilton, muito obrigada por sua entrevista, obrigada por fazer um documentário desse tão rico para a nossa cultura e para a ancestralidade. Obrigada, querido. Eu que agradeço, meu bem, estou sempre à disposição. Eu conversei com o jornalista, roteirista desse documentário, Denilton Neves. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Parabéns ao Denilton Neves. Belo trabalho, belo documentário. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA, às 18 horas. Uma ótima quinta-feira para você.